Pessoal, hoje é dia 11 e eu vou ler um pedacinho aqui do livro A Ressurreição e a Vida Eterna é agora a nossa realidade. O principal objetivo do homem na vida é elevar o nível de sua consciência. Elevar o nível de consciência é o verdadeiro caminho para mudar a si mesmo e o mundo ao seu redor. No presente, há uma crença que existe ao redor do mundo, independente de nós, que existe por si próprio, vamos dizer, que existe objetivamente, que tudo o que resta ao homem é o estudo desse mundo, estudar essas irregularidades para serem usadas para benefícios das pessoas. Na verdade, isso não é bem assim. Vamos colocar o porquê as pessoas têm tal noção formada. Toda manhã o homem vê o sol nascer e toda noite ele vê o sol se pôr. O homem vê uma mudança regular de estações e as estações alternam na mesma ordem. A estrela do norte e todas as estrelas podem sempre ser encontradas nos mesmos pontos do céu. Se nós soltarmos um objeto, ele, como as famosas maçãs de Newton, sempre cai para baixo. Todos esses fenômenos acontecem novamente e novamente e dão ao homem a impressão que eles ocorrem independentemente da sua existência, que eles representam um certo fenômeno objetivo além do seu controle, que significa que ele vive em um mundo objetivo, em que esse mundo existe independentemente dele. Com o objetivo de encontrar a situação real, é necessário introduzir o conceito de consciência coletiva. A consciência coletiva é margeada pela consciência de todas as pessoas. Depois, nós veremos que a consciência coletiva deveria incluir a consciência de outros seres, por exemplo, animais, e ao todo a consciência de todos aqueles que existem. Na consciência coletiva há certa estabilidade, pontos de vista persistentes. Esses pontos de vista são estáveis, porque eles têm um certo significado em que nós obtemos os resultados da média da população inteira. Aí agora ele vai falar sobre como que a gente, por exemplo, se joga uma moeda, pode aparecer cara ou coroa. 7 vezes é pouco, mas se fizer mais de 200 vezes, vai ter uma média, metade. No entanto, se nós jogarmos uma moeda milhares de vezes, então será possível dizer em avanço que a relação do número de caras ocorre para o número de coroas ocorridas tenderá à unidade. Se nós jogarmos uma moeda vários milhões de vezes, a relação será virtualmente igual à unidade. Nós temos um largo número de casos de jogadas em que é possível predizer o resultado, e isso não é acidental. A questão é que, dado um largo número de experimentos, um largo número de ocorrências, aparecem então as chamadas regularidades estatísticas. Então, dados os poucos simples experimentos, nenhuma regularidade pode ser traçada, o resultado é acidental. Mas se o número de instâncias se torna muito grande, então as regularidades, chamadas estatísticas, manifestariam por si mesmas. Há muitas dessas regularidades ao redor de nós. Vamos dar uma olhada no teclado do computador. Nós podemos ver que as letras do teclado não são arranjadas alfabeticamente. Elas são arranjadas em algum caminho peculiar, aparentemente de acordo com alguma regra. Mas qual regra? No centro do teclado há letras mais usadas, mais frequentes, e ao lado aquelas usadas menos frequentemente. É claro que é mais fácil trabalhar com os dedos maiores do que com os dedos menores, que é exatamente a razão porque as letras mais frequentes são usadas no centro. Como nós encontramos as letras que são mais usadas frequentemente, nós podemos, por exemplo, mudar o computador com uma tarefa de ir lendo muitos livros e ir determinando quais letras são usadas mais frequentemente, menos frequentemente e usadas muito raramente. Para cada letra, o computador pode calcular a probabilidade delas aparecerem no texto, que estão localizadas no centro do teclado. Observação: se nós nos interessarmos na probabilidade de aparecer certa letra, vamos dizer a letra A, numa palavra aleatoriamente retirada de um texto, nós não conseguiremos obter a resposta para essa pergunta.
Mas, se nós pegarmos muitos livros com muitas palavras neles e, consequentemente, letras, então a regularidade estatística emergirá e, portanto, nós estaremos hábeis a determinar a probabilidade dela aparecer no texto. Esses dados podem ser usados para tipografias e para compilar casos típicos. Não há necessidade de fundir todas as letras do alfabeto em quantidades iguais. As letras podem ser manufaturadas em quantidades proporcionais de probabilidades do seu aparecimento no texto. Então, a mesma ideia com dicionário, com falar. Então, essa é a crença coletiva, respeitando diferentes coisas que as pessoas percebem como realidade objetiva. A ilusão é criada por essa grande persistência do resultado de crença, embora ela só seja uma média entre um largo número de objetos. Nesse caso, ela é o significado de crenças existentes nas consciências das pessoas. Quando eu, por exemplo, diagnostico uma pessoa a qual me pede por ajuda, eu posso ver o seu estado corporal mudando-se constantemente e frequentemente muito significativamente. No entanto, se vamos dizer for tirado um raio-x nesse organismo, o scanner do raio-x mostrará uma imagem estável. A questão é que os dispositivos dão a leitura medida com as crenças da consciência coletiva a respeito de uma dada situação. Então, agora nós estamos prontos para um dos princípios importantes. Nossa consciência percebe o que existe na nossa consciência como realidade. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você.